maravilhoso Deus, poderoso Pai, venho compartilhar mais uma mensagem que edifique, uma mensagem profética de ânimo, de paz para os nossos queridos amigos, irmãos, simpatizantes, para toda criatura, todo ser vivente. Sabemos que vivemos um mundo difícil, nosso cotidiano agitado, onde as pessoas elas passam estressadas com o seu cotidiano, muitas lutas, muitas aflições, muitas conquistas, muitas derrotas. O inimigo vem trabalhado poderosamente, investindo sobre essas vidas, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor divino do nosso Rei Celestial, vencemos mais um dia. Pois bem, sabemos que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e principados, contra os anjos decaídos, contra toda criatura maligna. Nós somos invulneráveis. Por isso que dependemos de Deus com mãos fortes a guerrear esta batalha, pois sem Ele não somos nada. Sabemos que para qualquer outro tipo de evento, coisas que não edificam, tudo vem dar certo. Falo isso que vocês não sabem a luta constante que é para eu divulgar, falar de Cristo, mencionar a palavra. Eu passo por lutas, tribulações. O inimigo vem tentado de todos os lados abalar o meu psicológico, colocar barreiras, dificuldades, desânimo. Mas pela misericórdia de Deus, eu venho vencendo essas barreiras. Porque não que eu seja melhor ou seja bom, mas porque o meu Deus, Ele é poderoso. Porque Deus, quando Ele escolhe, Ele chama, Ele capacita. E se fosse por mim, pela minha vontade, eu jamais estaria aqui. Pois quando eu tive um encontro com Deus, Ele mudou a minha história, mudou a minha vida. E por esta razão, por este fato, a honra e a glória é dele. Por esta razão, eu não me canso de falar das grandezas, porque Ele é poderoso. Assim como Saulo, a caminho para Damasco, ao seu cavalo, deu-se encontro com nosso Senhor e caiu. Naquele exato momento ele teve um encontro com Deus, porque ele estava indo perseguir os seus, e naquele momento ele se encontrou e mudou a sua história. E através da minha história mudada, através desse encontro, eu glorifico e exalto nosso Senhor Jesus e venho levar a palavra
para o aflito, necessitado, angustiado, para o viciado, para todo aquele que clama ao Senhor, para todo aquele que não conhece, mas através desta palavra, dessa mensagem, através desses vídeos que eu venho fazendo, que não venha eu tocar, mas o Espírito Santo de Deus direcionar os seus corações, e através dessas palavras Ele conduzir vocês ao caminho da verdade e da justiça, porque eu não sou nada, sou pequeno, pequenino, como um grão de areia no deserto, mas Ele é grande. Ele é grande, e somente Ele para mudar a história. Muitas das vezes, você encontrará no seu caminho pessoas que não acreditarão em você, pessoas que vão impedir de você caminhar, pessoas que vão colocar dificuldades, desânimo, barreiras. Mas não pare, querido. Prossiga. De tantos milagres, de tantos acontecimentos, venho me lembrar de Bartimeu, aquele que estava na entrada de Jericó. Ali ele estava na beira do caminho, a mendigar, pois ali ele sabia que era o ponto estratégico para ele. E lá, de certo, ele passava o dia todo. Era cego, vivendo das migalhas, do sustento de outras pessoas. Talvez muitos nem davam valor para aquela alma, para aquele homem, para aquele ser. Mas ali ele estava. Certo dia, naquela situação que ali se encontrava, ele ouviu um tropel de multidão, centenas de pessoas, ouviu vozes que chamou a atenção, e ali ele viu que no meio daquela multidão estava a sua cura, estava a solução para o seu problema. E como ali ele vivia naquela estratégia dele, muitas das vezes ele ouviu falar que tinha alguém que poderia mudar a situação. E quando ele ouviu aquelas vozes, ele lembrou
e logo saiu a gritar, chamando a atenção do mestre. Mas muitos o empurravam, o esbarravam, não deixavam ele chegar até lá, pela situação que ele vivia. Pois ele se encontrava retirado daquele povo, pois mendigos, cegos, coxos, aleijados, mulheres de fluxo de sangue, eles usavam uma capa e essa capa mostrava que eles eram impuros para aquela sociedade. Talvez aquele homem, ao se aproximar, as pessoas o zombavam, impedindo de seu sonho, impedindo da possibilidade da cura. Mas ele teve atitude, ele teve fé e prosseguiu, não desistiu. E assim clamava ao meio aquela multidão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aos berros, aos prantos, ele gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquela multidão o assolava, não deixando ele chegar ao objetivo dele. Mas o mestre, quando ouviu o clamor, chamou a atenção e pediu para seus discípulos buscarem aquele homem. E quando conduziram aquele homem ao mestre, o mestre perguntou para ele: O que queres que te faça? Ele poderia ter pedido várias coisas. Ele poderia ter pedido um alimento. Ele poderia ter pedido vestes. Ele poderia ter pedido para que arrumassem uma pousada, para tirassem ele daquela situação. Inúmeras coisas ele poderia ter pedido. Mas a simplicidade daquele homem, a humildade que ele teve, a pureza do seu coração, ele pediu para ver. E o mestre assim fez. E aquele homem foi curado. Mas interessante disso tudo, que quando os discípulos chamaram ele, ele lançou de si a sua capa. Aquela capa que dizia que ele era impuro. Aquela capa que diferenciava ele daquela multidão. Aquela capa que rotularam ele como um cego mendigo. Ele tirou de si
e se lançou ao Mestre. O que eu venho falar neste momento é de quantas vezes a gente se deixa de clamar ao Senhor, a gente deixa a multidão das nossas dificuldades, das nossas ansiedades abafar a nossa fé, e não buscamos a presença de Deus. Aquele homem teve atitude, teve perseverança. Ele enfrentou o tropel da multidão, porque ele tinha no seu coração a convicção da cura, do milagre. Ele não mediu esforços para alcançar a sua bênção, para chegar ao seu objetivo. Ele clamou enquanto muitos estavam ali empurrando, não deixando ele se aproximar. Ele clamava cada vez mais, porque ele sabia que aquela ali era a sua única oportunidade, única, e ele aproveitou. Muitas das vezes deixamos escapar a oportunidade, se calamos em meio às dificuldades, em meio às afrontas. E ainda blasfemamos e murmuramos quando não ganhamos a bênção. Ele chamou a atenção do Mestre. Ele não se calou durante as adversidades. Ele persistiu. Até quando ficaremos calados? Até quando deixaremos as dificuldades de nossas vidas nos sufocar? Assim como Bartimeu, devemos ter foco, perseverança e fé. Devemos chamar a atenção do Mestre. Glorificado seja o nome de Jesus. Não podemos deixar os nossos sonhos cair por terra. Glorioso Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno de toda a honra e de todo louvor. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco.